Olá, seja muito bem-vindo ao Clipe Eletrônico e hoje nós vamos falar de um assunto que com certeza é aí do seu interesse. Nova lei da prisão e fiança. Motivo para aplausos ou não? Eu vou discutir esse assunto aqui com eles, o doutor José Carlos Blatt, que é promotor de justiça. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar com você e os seus telespectadores. Também aqui conosco ele, que é advogado criminalista, o doutor Antônio Gonçalves. Seja bem-vindo. Obrigado, Liliane. Prazer estar com você e com seus telespectadores. Eu gostaria de explicar para o pessoal em casa, começando aí, quando a gente fala assim, crime de menor potencial ofensivo, a gente está falando exatamente do que, doutor Blatt? Na verdade, são crimes, são infrações penais que estão adequadas no Código Penal e na legislação penal especial, mas são crimes de menor gravidade, ou seja, que podem repercutir, obviamente, com relação a quem pratica esse crime, com outros benefícios que não a prisão. Por exemplo, um crime de lesão corporal culposa, vamos supor, num acidente de trânsito, é um crime, né? De repente a pessoa, por imprudência, imperícia e negligência, causa o acidente e lesiona alguém. Nesse caso, a pessoa, ao invés de ser recolhida à prisão, condenada à prisão, ela vai receber um outro tipo de pena. Ou então, na verdade, pela Lei 9.099, ela inclusive deixará de ser processada se ela cumprir alguns requisitos estabelecidos por Estado. Mas não estando alcoolizado, como alguns casos que nós vimos aí recentemente, não é isso, doutor Antônio? Na verdade, houve até uma mudança de entendimento que, a meu ver, me pareceu bem correta, esses dois últimos casos emblemáticos, no qual nós entendemos que há uma figura chamada dolo, que você assume o risco da conduta que se pratica. Então, os dois casos, eles aparentemente estavam embriagados e estavam acima do limite legal de velocidade. O caso mais recente, inclusive, muito acima. E aí, o Código de Trânsito brasileiro, ele prevê um homicídio culposo, como bem o Dr. Blatt falou. A promotoria não entendeu o que é o caso e eles foram denunciados por homicídio doloso, que é um homicídio com intenção de matar. Então isso me parece que foi um entendimento muito acertado, porque era muito comum você ter esse tipo de acidente e você era denunciado por homicídio culposo. E a reparação ofertada à vítima não era proporcional ao tamanho do estrago. No decorrer do programa, você vai tirar suas conclusões aí, porque nós não poderíamos estar melhor amparados, senão na companhia dos nossos ilustres convidados, como eu já apresentei para vocês. Então eu vou pontuar aqui para o nosso telespectador entender bem. Como era a prisão em flagrante e como ficou com a nova lei, doutor Blatt? Bom, a prisão em flagrante, ela estava prevista no Código de Processo Penal desde de 1940, e, na verdade, as autoridades policiais têm o dever de prender alguém que esteja praticando uma infração penal, né? E qualquer um do povo pode prender a pessoa que estiver praticando ou encerrando, acabando de praticar uma infração penal. Qualquer um do povo? Qualquer um do povo. Você, eu... Você viu qualquer? Civil, claro, pode. Eu posso dar voz de prisão? Claro, pode sim. Olha só. Pode sim. Agora, é obrigação da autoridade policial e seus agentes realizar as prisões em flagrante. E, na verdade, o que acontecia? A pessoa era presa em flagrante ou pela autoridade policial ou por um do povo, encaminhada à autoridade competente, o delegado de polícia, que lavrava o auto de prisão em flagrante. Isso era encaminhado ao Ministério Público, a pessoa continuava presa em flagrante, ou seja, denunciada, e o processo prosseguia, né? Ou seja, não havia uma conversão numa prisão preventiva, nem nada disso. Agora, a prisão em flagrante, Liliane, dura 24 horas. A pessoa é levada à delegacia. É levada à delegacia, ela está presa em flagrante por 24 horas, porque chega a cópia do flagrante ao juiz criminal e ele tem 3 alternativas. Ou ele converte aquela prisão em flagrante em prisão preventiva, que é uma prisão processual também, ou estabelece a liberdade provisória sem fiança, ou arbitra a fiança, na verdade, liberdade provisória com ou sem fiança, ou aplica uma medida cautelar em substituição à prisão. É assim que funciona agora. Esse juiz, ele recebe através de documentos formais, o descritivo do que aconteceu. Isso, exatamente. Na sua opinião, doutor Antônio, avançamos ou regredimos?
Avançamos, Liliane, porque agora o juiz tem que fazer uma decisão motivada, ele tem que justificar qual é a decisão dele. E pela essa nova lei, a prisão preventiva é a última das alternativas. Se ele não estiver convencido desse flagrante, ele tem de colocar a pessoa em liberdade. Se ele estiver convencido de que ela pode ficar presa, ele tem que analisar a possibilidade dessas alternativas de prisão. Ao invés de ele ficar preso, ele fazer outros tipos alternativos previstos na lei. E, em último caso, dependendo do impacto social que ele representa, a periculosidade para ele e para a sociedade, ele deve ficar preso preventivamente. Então, a grande discussão com essa nova lei é que nós tínhamos algo em torno de 200 mil presos provisórios e que 80 mil têm o benefício de sair. Mas esses 80 mil beneficiados são pessoas perigosas ou que praticaram também, não é? Eu quero interpretar a sua face, doutor Blatt. Eu discordando do doutor Antônio, né, ilustre advogado criminalista e professor, eu acho que essa lei foi um verdadeiro retrocesso. Ou seja, o excesso de garantias, né, às pessoas que praticam infrações penais, vai acabar refletindo de uma maneira muito negativa no meio social. Mas a gente já não tem esse sentimento de impunidade? Então, agora vai não piorar. Vai aumentar? Vai piorar, sabe por quê, Liliane? É o seguinte, para o seu telespectador entender. Se o cidadão praticar crimes que antigamente a pessoa era presa em flagrante, permanecia presa, respondia e eventualmente tinha a concessão da liberdade provisória, mas que agora não será presa preventivamente, assim, só em última hipótese, que são os crimes apenados até 4 anos de reclusão. Vou enumerar alguns. Tá. São coisinhas básicas, né? Furto, receptação, apropriação indébita, a gente pode colocar aqui contrabando e descaminho, quadrilha ou bando não armado, fraude processual, coação no curso do processo. O que eles fizeram com essa lei? Hoje, pelo menos 60% dos crimes que estão previstos no Código Penal, entre a violação, ou seja, a prática da infração penal e a aplicação da pena, que era alguma coisa saudosa no nosso tempo, ou seja, a pessoa pratica o crime, claro, cadeia, né, prisão, né, paga pelo seu crime. Agora não. Agora, entre a prática do crime e a efetiva condenação, existem tantos recursos, né, tantas modalidades que vão determinar o benefício, que na verdade começa a dificultar o trabalho da justiça criminal. Eu acho o seguinte, se existem furtos e furtos, Liliane, existem receptações e receptações. Há aqueles que efetivamente vão se beneficiar, como o doutor Antônio falou, são 80 mil pessoas, porém, dessas 80 mil, eu tenho certeza absoluta que pelo menos uns 40 ou 50 mil que não tinham antecedentes, mas já eram da criminalidade organizada, estavam a serviço do crime organizado. E essa lei está beneficiando, na verdade, o crime organizado em detrimento de toda a sociedade. Por que não estaria aí uma forma de fomentar? Porque se eu roubo, mas não tenho cliente para ter o meu produto do roubo, não é? Que é o receptador lá, para que eu vou roubar? Não é assim? Ele é um complemento desse... Eu estou falando de uma maneira bem leiga, que é como também o telespectador entende, como eu entendo. Se eu facilito na outra ponta, quer dizer que está sendo facilitado para todo mundo, não, doutor Antônio? Sabe o que acontece, Liliane? O interessante do debate é que tem um advogado e um promotor, meu amigo, aqui. O promotor, ele quer prender, o advogado quer soltar. Não quero prender. Só que, independentemente disso, o doutor Blatt tem razão em dizer que muitos vão para a rua sem precisar ir. Mas muitos são presos, sendo que não tem no Brasil a presunção de inocência. Então, o advogado, ele sempre defende o direito da Constituição de que ninguém pode ser considerado culpado até que se prove essa culpa. Mas isso é confuso na minha cabeça, então, professor, vamos explicar, se o flagrante existe... Mas aí você tem que comprovar que foi ele. Não, mas não houve... Então, o que é flagrante? O flagrante é que ele foi pego, digamos assim... Atuando. Mas e você comprova que, de fato, ele cometeu o crime? Isso me causa uma confusão, assim, verdade, até por imagens. Por diversas vezes a gente noticiou situações onde foram gravadas ou por câmeras de rua ou por câmeras de edifícios, prédios ou flagrantes de rua. O flagrante aconteceu, a imagem comprova e não vale para isso, nesses casos? Olha,
valia até então. Agora, o que me parece que é preocupante é o seguinte: nós estamos, obviamente, no Estado Democrático de Direito. O Ministério Público não pode conceber que ocorram prisões injustas, claro, ilegais, assim como a advocacia faz seu papel brilhantemente na defesa da tutela dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. A gente não pode permitir que a polícia trabalhe de maneira corrupta e violenta. Porém, ao invés de a gente atacar a causa, ou seja, o problema da corrupção policial, o problema da violência policial, o problema do descaso, o problema do abandono do Poder Judiciário com relação à sua formatação, a demora nos julgamentos, o que nós fazemos, então, no Estado brasileiro? Ao invés disto, ao invés de resolver esses problemas que são, na verdade, cruciais para o bom andamento do Estado, democrático de direito, beneficia-se, legisla para aliviar as cadeias, ou seja, pegar, obviamente, a questão da excepcionalidade que existe, doutor Antônio, eu acho que enfim, uma excepcionalidade de pessoas que realmente vão presas de maneira injusta. Sim, claro. Existe, claro que existe, mas é um pequeno percentual, Liliane, e de repente você está beneficiando... Que não justificaria uma lei como essa, na sua opinião? Eu acho que é isso. Vamos falar um pouquinho sobre a prisão preventiva, como era e como ficou agora com a atual lei. Vou começar com o doutor Antônio. Bom, vamos lá. Eu continuo dizendo aqui com o meu amigo Blatt que eu não mudei a posição. Democraticamente, eu só entendo uma coisa, que não se deve soltar esses 80 mil que têm direito ao benefício. E eu acho que nisso a Justiça tem agido muito bem. Você tem que analisar individualmente, não importa quanto tempo isso demore. Porque, como o Dr. Blatt falou com muita propriedade, não importa se a pessoa tem direito ao benefício. Às vezes ela já cometeu outro crime anterior e não se justifica essa soltura. Então não se pode soltar também por quantidade, tem que ser merecido essa soltura. Até porque, como que se chegou a esse número de 80 mil? É pela questão da pena, porque se você comete um crime cuja pena é inferior aos 4 anos, você já tem direito ao benefício. E no nosso código existe uma modalidade que a lei pode retroagir, ou seja, ela pode voltar em uma única situação, se ela beneficiar o réu. E é exatamente o caso. Com essa modificação da lei, ele faz jus agora a um benefício. Então, mesmo que ele tenha praticado o delito, ainda ele não foi condenado, isso é muito importante deixar claro. Sim. Ele é acusado, ele não é condenado. Então, apesar dele ter sido acusado antes dessa lei, a lei volta para beneficiá-lo. É o único caso possível. Então, os advogados podem e devem entrar com um recurso para que ele seja solto. Isso não significa, Liliane, para não deixar o telespectador muito claro, isso não significa que amanhã teremos 80 mil pessoas na rua. Eu fico mais aliviado. Amanhã não, mas brevemente sim. Há essa possibilidade, mas a Justiça tem atuado com muita cautela e desde que essa lei foi aprovada, muito pouco saiu. Parece, doutor Antônio, que a gente fez um levantamento recente, parece que foi mais ou menos 10% desse número de pessoas que já foram beneficiadas imediatamente, né? Em um mês, já é um número bem significativo. E essa então é a questão da prisão preventiva? Não, essa é a questão do benefício, é o final da conversa que o Dr. Blatt teve. A prisão preventiva, como é que ela era e como é que ela está? Hoje, a prisão preventiva, e é por isso que o Dr. Blatt ficou justamente indignado, ela é o último caso. E antes não. Antes, quando você tinha... O flagrante... Não, você tinha não era nem o flagrante, você tinha uma ameaça à sociedade, já era justificada a prisão preventiva. Agora não. Agora, para o juiz conceder a prisão preventiva, ele tem que se explicar. Quer dizer, praticamente o juiz tem que pedir uma autorização para ele prender. E aí eu sou obrigado a concordar com o Dr. Blatt que isso não é o instrumento mais adequado. Você tem que passar pela possibilidade, e isso nós já temos acompanhado diuturnamente, a possibilidade da fiança, só que a falta do procedimento impera no sistema brasileiro, ninguém diz para onde vai o dinheiro da fiança, ninguém diz que vai ser usado com isso. Detalhe, e quanto é que vale
Como você faz o cálculo, uma tabela, assim, dizendo assim, olha, a morte foi causada por um embriaguez, eu estava dirigindo um Porsche, 300 mil reais. A morte foi causada por um acidente de bicicleta, então é 100 reais. Existe uma tabela aonde que se chega esse valor? Quanto vale uma vida? Quanto Essa vale é a pergunta, Liliane? Como é que é Liliane. isso? Pois é. Isso eu gostaria de saber. E para quem se paga? Então, se paga para